E é isso. Bora, então. Eu farmo muita aura. Oi? Tem. Matuza, eu comecei a trabalhar às 7h30 da manhã. O que eu farmei de aura hoje é loucura. E ainda atendi um filho no meio do caminho. Minha hora de descanso é cuidando de uma criança de 1 ano e meio. Olha que delícia essa questão. A figura representada é composta de quadrados cujas áreas estão indicadas na legenda. Calcule o perímetro total da figura. Socorro, meu Deus. A legenda está dizendo que esse carinha aqui é 9, esse aqui é 36, esses dois são 81 e esse é 225. Matuza, eu posso riscar o telão? Não. Que vontade de riscar o telão. Poxa, Matuza. Vou perder a aura se eu riscar o telão? Eu sou Betinha, se eu riscar o telão, Matuza. Sacanagem, cara. Não pode fazer nada também, né? Que bom. E o pior é que na sala dos professores, os meus colegas estão todos lá enlouquecidos, falando dos alunos. Eu digo em vocês que ficavam fazendo a dança do Siri, vocês calam a boca. Vocês ficavam fazendo Antônio Nunes. Estão falando dos alunos. Pedala Robinho. Eu digo que vocês ficavam dançando cada um no seu quadrado. E vocês estão falando aí da galerinha. Meu Deus. Ai. O pânico era domingo, você não estava de domingo, não. Galera, olha só. O truque disso aqui é o seguinte. Se ele tem 9 metros quadrados, então raiz do 9 significa que aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3. É isso. Você tem que descobrir cada um dos risquinhos e aí depois somar todos eles. Porque é o perímetro disso aqui, né? O perímetro, ó, é o contorno da figura. É, exatamente. É como se fosse... Eu quero fazer uma borda, né? Em tudo isso aqui. O roxinho é 36. Então, quem que vezes ele mesmo que é 36? O 6. E aí começa as pegadinhas, ó. Isso aqui não é 6. Eu já tenho 3, então aqui é só 3. Ok? Esse carinha aqui, ó, é igual a esse. E ele tá dizendo que é 81. 81 é 9. Então, eu já tenho 9 aqui. Eu tenho 9 aqui. Opa! Aqui eu tenho quanto? Se isso aqui é 6, eu tenho mais 3 aqui. Aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 9. E aqui eu tenho 9. O último, 225. Pelaquela regra que eu falei pra vocês. 225. Para terminar em 5, tem que ser 5 vezes 5. Então, 15 vezes 15. Esse cara é 15. Meu Deus, estamos fazendo raiz quadrada e não estamos nem perdendo tempo pensando nela. E aqui, então, se tudo isso aqui é 15, mas aqui eu já tenho 9, aqui é quanto? 6. Se eu somar tudo isso, dá a resposta. Spoiler. Calma. Não, estraga o meu rolê. Se eu somar tudo isso aqui, dá 110. 114. Você passou todo esse trabalho e você esqueceu disso aqui, ó. Olha a sacanagem. Certo? Então, assim, ó, quando vão fazer esse tipo de questão, se tiver um desenho, vai riscando, pelo amor de Deus, você passou todo esse trabalho aqui para esquecer um detalhezinho. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho 15, mas eu já tenho 9. Então, esse carinha aqui, não esquece de somar o 4. Somando todo mundo aqui, dá 114. Ok? Então, é uma questão... Ela não é difícil de fazer, ela é um pouquinho trabalhosa, mas, assim, fazendo com carinho, 4 minutos tá feito isso aqui. Ok? Outra coisa importante, outra dica que eu dou, que serve para essa, mas para qualquer outra coisa, é que tem muito número para somar. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Apareceram 5 vezes o 3. Eu gosto de fazer isso. 1, 2, 3. Apareceram 3 vezes o 6. Às vezes te ajuda. Tá? Quando você soma muita coisa, às vezes multiplicar é mais fácil, até porque aqui tá no 15, né? Vai que você esquece alguém no meio do caminho. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 9 e assim por diante. Aqui você já coloca que 15 mais 15 é 30. Então, às vezes, isso facilita, quando tem muita coisa para somar e que seja igual. Certo? Não é difícil. Só é, né, cansativo. E aí, olha só. Então, eu coloquei isso aqui, mas a título de, galera, pode chegar nisso, ok? Mas é muito difícil que chegue.
Mas essas figuras são as mais simples, porque são só figuras de 3 e 4 lados. A gente nem entrou em pentágono, hexágono e assim por diante, não vamos entrar nisso, ok? Mas o que vocês precisam lembrar só? Quadrado, você sabe muito bem que a altura vezes a base, que são iguais, show de bola. E o retângulo, você sabe que um vai ser diferente do outro, é só multiplicar os dois. Deu o triângulo, você não vai lembrar disso aqui. Não tem o menor perigo, principalmente se você é de exatas, de você lembrar de um negócio... de você lembrar de um negócio desse no meio da prova. Mas você vai lembrar de um negócio muito fácil, que é o seguinte: todo triângulo é um quadrado ou todo triângulo é um retângulo dividido em dois. Ah, como assim? Isso aqui é um triângulo, sim ou não? Mas ele não forma um retângulo? Ou seja, se você multiplicar esse cara por esse e dividir por 2, você tem área. Ok? Você pegou a altura dele, você pegou a largura dele. Se você multiplicar, você tem um retângulo de fora. Isso, exatamente. Ó. Esse cara aqui, ó, é igual a esse. Ok? Se eles são iguais, eu calculo a área, eu divido por 2. Eu tenho um triângulo. Ah, mas e aí esse triângulo aqui, me explica? Esse triângulo aqui, ele também é metade, ó. Isso aí. Olha só. Gente, a ideia, ó, inclusive você pode até dividir esse carinha se você quiser. Se você tem a altura dele e você tem a base, é base vezes a altura e divide por 2. Por quê? Se eu recortar ele daqui, ó, girar, ele cabe aqui. E aqui é a mesma coisa. Inclusive num triângulo que seja bem diferentão, ó. Ah, gente, aqui, ó. Esse carinha encaixa aqui. E esse carinha encaixa aqui. Então você não vai tentar lembrar de fórmula. Você só vai saber que a base vezes a altura dividido por 2, já era, tá? Quando eu tenho um trapézio, olha como o trapézio te soa familiar quando você faz aquele desenho ali no meio. Por quê? Porque você tem ali um carinha que é um retângulo. Todo mundo sabe calcular a área de retângulo, não sabe? Acabamos de relembrar como é calcular a área do triângulo. Somos 2, então. Ah, mas eu tenho que decorar que a base maior vezes a base menor vezes a altura... Não, vai ter que decorar nada disso. Você só vai fazer o seguinte. Apareceu isso aqui para calcular? Você vai... Aí apareceu só isso aqui, ó. Apareceu assim. Aí ele deu esse valor. Ele deu esse. E ele deu esse. E diz, se vira para fazer aqui o cálculo dessa área. Então, você vai fazer o cálculo dessa, só fazendo esse vezes esse. E aí você vai descobrir aqui, ó. Se você não tem esse, você não tem esse como base. Se esse aqui é 8, esse aqui é 12, então esse cantinho aqui é 4. Ok? Então, você vai, na verdade, fazer a área do retângulo, vai fazer a área do triângulo e vai somar. Porque, querendo ou não, a fórmula, o que ela me diz? Que é a base maior mais a base menor dividido por 2. Ou seja, ele faz a média das duas bases. E depois divide por 2. Você pode muito bem, e eu acho muito mais fácil a gente pensar que tudo vira retângulos e triângulos. Porque aí você decora a fórmula do triângulo e do retângulo e vai, feliz da vida. Porque não é decorar, você já sabe, não é nenhuma novidade para você que é só multiplicar a base vezes a altura. Então você vai multiplicar a base vezes a altura do retângulo, vai multiplicar a base vezes a altura e vai dividir por 2 para o triângulo, somos 2, você chega na área. Certo? Ah, mas daí tem mais um outro negócio para cá. Você vai fazendo isso, você vai desmembrando, vai fazendo virar triângulos e retângulos até terminar aquela figura geométrica. Pedir o perímetro. Não vai pedir. Ou se pedir, nós estamos bem lascados, porque pra gente saber esse cara aqui, ó. É o quê? Não sei se tá na sequência. Deixa eu ver se tá na sequência. Não. Calma, já voltamos lá. Hipotenusa. Tá, hipotenusa. Aparece lá triângulos, retângulos no nosso edital? Não. Mas, gente, aparece figuras planas. Área e perímetro de figuras planas. Então, assim, para eu calcular o perímetro de um triângulo, que não me fornece, só com Pitágoras. Entendem? Por isso que eu digo para vocês que o edital é muito aberto. É muito difícil acompanhar, pensar como eles vão pensar. Na dúvida, a gente coloca aqui, certo? Então, o que é o triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Então, triângulo, ninguém parou para pensar, né, que são 3 ângulos?
três ângulos, triângulo. Então, são 3 ângulos. Se um deles é 90 graus, se um deles é reto, então eu posso sempre aplicar hipotenusa. O que é a hipotenusa? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior. Nesse caso aqui, lembra que eu falei para vocês, se pedir o perímetro que nós estamos lascados? Por quê? Porque ele deu esse valor, ele deu esse e ele deu esse. Isso aqui eu não sei. Se eu quero calcular, eu só somar esses 3, mas está me faltando o quarto valor aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu sei esse, né? Isso aqui é um cateto. Eu sei o outro, que também é outro cateto. O que são os catetos? Os menores. Os menores lados do triângulo são os catetos. O maior é sempre a hipotenusa. Se você sabe esse cara, e se você sabe esse cara... Cateto pra mim é um porco que dá pra assar? É, eu sei. Vocês estão querendo fazer pururuca de cateto? Não é. Não é isso. Tem um meme que diz que tá lá o cara, tá lá o Pitágoras fazendo teorema e um cochichando dizendo, cara, se tu chamar isso aqui de hipotenusa, ninguém vai te levar a sério. Eu não sei de onde é que eles tiram esses nomes horríveis pras coisas. Meu Deus do céu. Eu tenho que enfiar na cabeça do 8º ano... meu Deus, ortocentro, baricentro, incentro, tipo... Eles confundem tudo, não tem como, né, gente? Mas hipotenusa, é só lembrar que é o lado maior, ok? Cateto é os outros dois. Se você sabe que aqui é 4, se você sabe que aqui é 6, é 4 ao quadrado, 6 ao quadrado, soma os dois, e aqui vai ser a raiz quadrada daquele carinha ali, ok? Vamos chegar nisso? Eu espero que não. Eu espero que não, mas, né... Aqui, ó, mais um dia se passou e eu não usei o cateto da hipotenusa pra nada. Vai que usa! Vai! Imagina falar, eu sou da PRF que eu lembrei daquela merda. Eu usei! Né? Você vai virar ali o maior fã do Pitágoras se você lembrar desse negócio no meio da prova. Gente, olha só. Gigantesco, tá? Mas é basicamente o seguinte, tem um carinha que mora aqui, e aí ele vem daqui até aqui e depois ele vem de barco até no meio do lago. Para voltar para casa ele faz isso. Tá? E a pergunta basicamente é, qual é a diferença da distância que ele fez na primeira vez para a segunda vez? Na primeira vez ele fez 3 mais 4, ele fez 7 quilômetros de barco. E aí ele quer saber quanto tá aqui. Parece que é horrível, parece que é muito difícil de fazer. Isso aí. E assim, ó, eu tenho 3 e 4, gente. 3 e 4 é o melhor dos mundos pra mim, certo? Então, isso aí, a hipotenusa é o x. Então, esses dois carinhas aqui, ó, claro, juntos eles são maior do que o x, obviamente, mas esse cara é menor e eles individualmente são menores. Ou seja, se eu quero descobrir quanto é o x, eu tenho que fazer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4. E daí, olha que lindo. Por quê? Porque a hipotenusa não é ao quadrado, então ela tem que passar para cá. Raiz. O x é 5. Eu nem escrevi que A igual a quadrado, igual a B ao quadrado, porque eu sei que vocês odeiam letra. Nem coloquei letra nenhuma, ó. Eu odeio letra, resolvi sem letra. Ah, farmei aura. Farmei a hora aqui, ó, resolvi sem letra. Se o problema era a letra, não botei nenhuma. Ok? Não vai ser essa a tua desculpa. Nas outras situações é da mesma forma, daí? É. Faz a hipotenusa vezes mais o cateto Isso, ó, então... Desculpa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Mais C ao quadrado. Mas basicamente é os dois lados menores... ao quadrado somado, não soma isso aqui nunca antes, primeiro, pelo amor de Deus. Porque 3 mais 4 é 7, 7 vezes 7 é 49. Não vai fazer esse absurdo, tá? Multiplica primeiro ele vezes ele mesmo, somou, deu 25. E aí, como esse A tá ao quadrado, então, ó, esse cara tá ao quadrado. Esse cara tá ao quadrado. Lembra lá da professora que dizia, passa pro outro lado, tá multiplicando, passa dividindo, tá somando, passa subtraindo. A ideia, ó, é que para passar isso ao quadrado para o outro lado é a raiz. E aí, então, A é igual... No caso, não é A, né? Na nossa questão aqui é x. O x é igual a 5. Mas para quem tem ódio à letra, você vai só pela teoria. É um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, a raiz disso. Certo? E aí tem 5 aqui, né? Ó, x é 5, 5. Deu boa? Ora, não. Cadê? Olha...
É o que eu disse pra vocês. Vocês leram tudo isso aqui. A gente nem leu, né? A gente fez uma coisa bem dinâmica. Mas a gente nem leu. Mas você leu tudo isso aqui. Você calculou tudo isso aqui. Pelo amor de Deus. Você vai voltar e você vai ler a última frase antes de assinalar isso aqui. Olha lá. Com isso, em relação ao caminho total que ele percorreu, A a C, a distância x será d. Então, a ideia aqui, olha só, ele fala 2 km menor, 5 km menor, 1 km menor, 2 km maior, 1 km maior. Esse 5 aqui, ó, é só para quem se passou. Não é 5 km maior. Então, se isso aqui é 3 com 4, ele andou quanto? Ele andou 7 no primeiro caminho. No segundo, foi 2 km a menos, porque ele caminhou 5. Caminhou não, né? Nadou. Entenderam? Então é isso que eu digo. A gente se empolga quando a gente acha gabarito. Mas cuidem. Depois de todo esse trabalho que você passou, você não vai deixar de perder 30 segundos, quando é perder, é ganhar, né? 30 segundos lendo isso aqui, para lembrar que é a diferença, ok? É 2 km menor e não 5 km menor. Tranquilo? Mas assim, era uma coisa que, se eu largasse para vocês num simulado, vocês iam querer me matar. Porque vocês não iam conseguir nem saber o começo. E não é tão difícil assim, certo? Então, são jeitos que eles podem aparecer aí, essas aplicações. Essa aqui, gente, é uma pegadinha. Só que não cabe mais a pegadinha. Vocês já vão entender por quê. Vocês vão ter que pensar em outras coisas. Na figura, determine a área do quadrado A. Eu tenho que determinar... Ah, prova isso aqui é um losango. Gente, isso aqui não é um losango, tá? Isso aqui é um quadrado torto. Tá? Porque a gente pensa, mas normalmente o losango... Mas o losango pode ser considerado um tipo de quadrado, mas o losango, ele tem diagonais diferentes. Normalmente uma é maior do que a outra. Ele é mais parecido com uma pipa, ok? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Sabendo que a área de B é igual a 1.296 metros quadrados e que a de C é igual a 729 metros quadrados, ou seja, eu sei esse e eu sei esse. Eu não sei esse. E ele quer que eu determine a área do quadrado A. Ou seja, eu só consigo determinar a área do quadrado A se eu souber a hipotenusa. Aí o que você imagina? Que você vai ter que fazer esse cara na raiz. Esse também na raiz. Aí você descobre os dois. Não, você não vai fazer isso. Exatamente. Olha só, esse cara aqui é quadrado, esse cara é quadrado. Se você fizer a área dele e você fizer a raiz quadrada disso aqui, você ainda vai lembrar que é 6, então provavelmente é 24 ou 34, mas a gente nem vai se preocupar com isso. Sabe por quê? Quando você descobrir esse valor, você descobriu um lado aqui, né? Mas a fórmula não eleva ele ao quadrado de novo? Pera lá, volta lá. A hipotenusa... eu tenho que colocar o quadrado na fórmula. O cateto, eu tenho que colocar o quadrado na fórmula. E o outro cateto, eu tenho que colocar o quadrado na fórmula. Quem lê isso aqui e não pensa, e vai fazer a raiz quadrada disso aqui, tem vontade de se enforcar quando chega. Por quê? Porque você descobre o valor daquilo ali da raiz quadrada. Para colocar aqui, você vai ter que fazer ele elevado ao quadrado. Pensando no número menor para quem não entendeu ainda. É como se eu falasse para vocês que o B é 36 metros quadrados. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Aí você vai colocar aqui o 6 elevado ao quadrado. Quanto que é 6 elevado ao quadrado? 36. Entenderam? A ideia é você perder tempo fazendo uma raiz que você não precisa. Por quê? Quando você fizer esse valor, ele vai voltar a ser... E aí, olha o que é essa conta. É 1.296 mais 729. É isso. É isso. É só isso, é só somar os dois. Tá, prof? Não, não é não. Porque esse cara tá ao quadrado. Opa. Esse cara tá ao quadrado. E aí, eu tenho que fazer, na verdade, a soma desses dois. E aí eu tenho que fazer a raiz. Então, não. Mas daí você descobre, fazendo essa raiz, que eu não vou fazer de jeito nenhum, você descobre esse cara. Mas para descobrir a área, não tem que multiplicar por ele mesmo? Não tem que fazer o quadrado de novo? Olha o tamanho da confusão dessa questão. Para depois você ver no YouTube alguém resolvendo isso e descobre que só tinha que somar os dois.
né? Então, assim, claro, vai cair uma coisa exatamente igual a essa. Por isso que eu digo que eles perderam a piada já, ainda mais porque a resposta é 2025, né? Então, e essa prova foi uma questão de concurso em 2025, tá? Por isso que eu digo pra vocês que eles... Aí agora a piada já passou, né? A ideia é, antes de fazer qualquer coisa, leia o final. Porque a gente, quando não gosta muito da matemática, normalmente a gente lê o começo, já vai fazendo, já vai anotando. Cuidem disso. Quem faria dessa forma, olha o trabalho que isso ia dar. Pra você reparar que no fim das contas era só somar os dois. Certo? Então eu trouxe essa, não achando que vai cair, mas para alertar vocês de que leiam atentamente antes e pensem. Pensa o caminho antes de fazer, sabe? Tá, aqui eu tenho que fazer a raiz quadrada para colocar, mas depois a área não é ao quadrado, então eu não vou fazer. Sempre que você for multiplicar por 3 para depois dividir por 3, você não vai fazer, porque é a mesma coisa. Sempre que você vai fazer o quadrado para depois raiz, você não vai fazer, porque é a mesma coisa. O número volta a ser quem ele era, ok? E aí, voltando um tantinho, nisso aqui, ó. Outra coisa que eu tô pecando por excesso, tá? Porque a gente tá falando só de coisas retas, triângulos, quadrados, retângulos, nananana. E se for uma circunferência, cachupiri, tá? Então, cachupiri é o melhor jeito de lembrar essa fórmula, porque aqui, mas a professora disse que é só pegar a figura da prova, virar retângulo e triângulo, aí cai um círculo. Aí você quer me matar. Ok? Então aqui não tem muito como fugir, eu tenho que decorar a fórmula. Mas você vai lembrar que a borda é de cachupiri. Então a circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o r, o raio. Ou seja, se você souber qual é o raio daquela circunferência, você vai multiplicar ele por 2 e vai multiplicar por 3,14. Dica. Caiu perímetro, caiu área de circunferência, você vai olhar o teu gabarito. Se o teu gabarito for distante, você não vai usar 3,14 nunca, você só vai usar 3. Deixa o 14 pendurado. Lembrando que depois você vai ter que arredondar para mais no final. Você está devendo o 0,14. Gente, 0,14 é menos de 2 décimos. Não faz diferença. Claro, né? Se for 18, 18,4, é óbvio que você tem que fazer. Mas normalmente não é assim, ó. Normalmente é assim, ó. Cara, se é desse jeito e normalmente esse é o padrão, você vai usar só o 3. Mesmo que a questão forneça para vocês 3,14, você vai fazer só o 3 e vai seguir. Depois, se a tua resposta for 14, você sabe que vai ter que arredondar e chegou no 15. Se a tua resposta foi 131, você sabe que tem que arredondar e vai dar 133, certo? Então, não usem o 0,14, só vai atrapalhar a vida de vocês, só vai atrasar a vida de vocês. Usa o 3 e você sabe que a resposta tem que dar um pouquinho a mais, certo? Então, olha só. A pista de treinamento de um atleta tem a forma de um círculo de comprimento igual a 800 metros. Bem no meio desse círculo, há um bebedouro. Qual a menor distância, aproximadamente, que o atleta deve percorrer para alcançar o bebedouro? Por que eu trouxe essa questão? Porque ela foge do padrão. Ela não está perguntando qual é a circunferência, ela te fornece a circunferência. Ó. A pista de treinamento de um atleta tem a forma de um círculo de comprimento 800 metros. Eu sei qual é o comprimento. Isso aqui é fórmula, isso aqui eu vou usar só o 3. E aí eu vou descobrir o raio, ok? Concordam que ele, onde ele está, em qualquer lugar que ele esteja, indo até o bebedouro é o raio? Para relembrar, o raio é de qualquer lugar até o meio. E caso eu não tenha o raio, eu posso ter também o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é de um ponto ao outro, passando pelo meio. Tá? Nesse caso, eu não quero o diâmetro. Eu não quero ele saindo daqui e chegando aqui. Eu quero ele chegando no bebedouro, eu quero o raio, ok? 2 vezes 3 é 6, e aí você vai passar esse carinha pro outro lado, dividindo, para descobrir quem é o raio. Já consigo imaginar o que pode ser ali? Não consigo imaginar. 800 dividido por 6. 8 dividido por 6 é quanto? Misericórdia. 1. Sobrou 2.
Espero que seja alguém que esteja comendo açúcar. Sobrou 2. Baixou 0. 20 por 6. Já tô no 3. Cara, aí já era, né? Aí já era pra mim. Aí eu já nem termino mais a conta. Até porque ele tá pedindo aproximadamente, eu já arredondei. Eu já não me importo com mais nada aqui. Quero usar 3,14. Usa. Só que ao invés de você achar, aí aqui, né, sobrou, eu continuaria, sobrou 2, daria mais um 3 aqui. Mas assim, precisa realmente? Certo? Então, e aí? Oi? Galera, o que a gente falou? Quando eu tô com 133 e eu arredondei, ele tá falando de aproximadamente. Então tá. Se ele tá falando de aproximadamente, lindo. Eu tô usando 3,14. Tá. Eu fui bem Caxias. Se eu tô usando 3,14, eu tô usando 6,28. Eu tô fazendo 800 dividido por 6,28. Tá. 800 dividido por 6,28. Essas duas casinhas, caso você queira, né? Fazer. São duas casinhas. A gente faz desse jeito, ó. Eu igualo e depois eu tiro. Então, você tem 628. Se você arredondar 628 para 600, você tem que lembrar o que você chuta. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Eu coloquei 133, você já vai direto no 133. Mas você não está lembrando que você está devendo coisa? Quando você está devendo coisa, você tem que pensar o seguinte. Se você convida 6 pessoas para o teu aniversário, você tem uma quantidade de comida, do nada aparece 7, cada um vai comer menos? Você está dividindo por uma quantidade maior. Se você está dividindo por uma quantidade maior, a tua resposta vai ser menor. Então, cuidem, certo? A ideia qual é? A ideia é sempre, é 3, eu quero usar 3. Mas você tem que lembrar, você está devendo ou você está sobrando? Eu vou arredondar para mais ou eu vou arredondar para menos? Ok? Então, não é que precisa fazer isso, mas é que precisa lembrar, ok? 626 numa tabuada. 626, 1.200... Oi? 28? A senhora escreveu 628 e falou 26. Ah, tá. Até eu entender qual era o problema. E aí, você vai indo na sequência. Você vai indo como você já sabe. Aqui vai continuar sendo 626, 628. E aí você vai, se você quiser ir e chegar no resultado que vai te entregar no gabarito, e aí você vai arredondar uma casinha. Não, prof, eu quero fazer com 600 porque eu quero usar o 3 arredondado. Você vai lembrar que você está devendo 0,14. Na hora de assinalar ali uma questão, vai fazer diferença, vai ser para menos. Ok? Se você dividiu por um número maior, você está devendo. Então, você está devendo, esse número vai ficar menor. Ok? Então, cuidem desses detalhes. Uma coisa importante. São os dois que são mais próximos, né? Normalmente, a resposta está aqui. Quando é esse tipo de conta, quando é esse tipo de questão, que essa questão que não é a mais fácil da prova, se cair um negócio desse, ele está exigindo um nível de médio para cima, não vai estar aqui e não vai estar aqui. Provavelmente vai estar entre esses dois. Certo? E aí você pode, inclusive, de novo, tá sobrando tempo? Coloca 14. Tá sobrando tempo, quer colocar 14, 15, que são os próximos dígitos do caso do pi? Pode. Mas se você for arredondar para ganhar tempo, você tem que lembrar se você vai chutar para mais ou vai chutar para menos. Certo? Chutar não, né? Marcar com confiança, mas para menos que você tá devendo. Ok? E a área, caso peça área... Lindo. Travou? Aí, caso peça a área é o πr ao quadrado, certo? Então, o π que ele vai fornecer, o raio que ele precisa fornecer, você faz primeiro o raio ao quadrado para depois multiplicar pelo π, tá? Não vai fazer 3 vezes tanto depois ao quadrado. Então, é esse cara primeiro ao quadrado. Se ele der a área, aí você vai ter que passar
para o outro lado dividindo, porque aqui eu tenho uma multiplicação entre eles. Então, você passa para o outro lado dividindo e aí volta para o outro lado raiz, certo? Mas aí já é bem difícil. Normalmente ele te dá o raio e pede a área. Uma pegadinha bem constante. Ele te dá o diâmetro e ele pede a área. Não é diâmetro aqui, né? Então, você tem que lembrar que o valor que você vai colocar aqui é a metade. Porque o diâmetro é de uma ponta a outra passando pelo centro. Se ele te fornecer o diâmetro, você não vai enfiar o número aqui dentro. Você vai colocar a metade dele, certo? Porque aqui é o raio, tá? Isso é uma pegadinha. E assim, não vai ter... Olha o quinto ano. Concordam que não vai... Quer dizer, vai ter gabarito? Se você colocar diâmetro, vai ter gabarito, certeza. Tá? Então, já passamos pelo Pitágoras. Só para relembrar, isso aqui é conceito, tá? Quando eu tenho face, eu estou falando dos lados. Isso aqui cai muito em probabilidade, um dado com tantas faces. Tá? Então, face é sempre as laterais. Aresta são as pontinhas, cada um desses palitinhos é as arestas. Lembre que eu vou aparar as arestas. Eu vou aparar esses ladinhos aqui. E vértices são as ligações. Eu quero montar isso aqui com jujuba e macarrão. A aresta é o macarrão, a jujuba são os vértices, ok? Só para terminar, geometria espacial. Eu estou falando de volume. Caso ele fale de volume, você sabe que tem que multiplicar os 3 lados. Mas olha isso aqui. Cara, isso aqui é questão fácil, ridícula, mas que a gente se embabaca todo. Ele só quer saber qual é o maior, quem tem mais bloco que quem. E aí ele coloca que o A tem menos do que o B, que tem menos que o C, e assim por diante. Então, o primeiro é o que tem menos. Depois o que está no meio, depois o que tem mais. Quantos tem aqui? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Se aqui tem 4, aqui concordam que eu tenho 8 na base? Se eu tenho 8 na base, é que eu também tenho 8. Eu já matei que eu tenho 16. Porque você não vai conseguir contar todas, né? Tem uns que estão escondidos. E aí ele fala, ó, congruentes empilhados, não tem cola, não tem um buraco ali, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então lá eu tenho 8. 9, 10, 11, então 12, 13, 14. 15, um lá atrás escondido. 16, 17, 18, 19. Então aqui eu tenho 16. Vou anotar antes que a gente esqueça, né? Aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 19. Aqui, ó, concordam que eles são iguais, na frente e atrás? Se você contar um, você dobra. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 2? 18. Então, a ordem é A, C e B. Ok? Então, é aquela questão que dá aquela apavorada, mas, gente, é só isso. Tá? Então, A... Depois o C, depois o B. Oi? Aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E daí ele tem 2 coluninhas agrupadas. Então ele tem 9 com 9. Ele tem 18, né? Então aqui sempre, quando ele não for... Claro, ele vai ter que te dizer que não são colados. Ele vai ter que deixar isso claro, porque você não tem como resolver, ok? Mas basicamente é só você... E aí, claro, é que você lembra, né? Menorzinho, menor que? É do menor para o maior. Se fosse maior, o símbolo seria o contrário. A minha resposta seria BCA. Seria o contrário. Tranquilo? Temos mais quantas horas de aula? Gente, eu coloquei a título de curiosidade só. Ok? É óbvio que não tem como a gente ir para a prova sabendo de tudo isso. Tá? Não vai chegar nesse nível. Não vai. Não tem como. Certo? Eu cavuquei lá nas questões. Não cai. Eu coloquei, vai que alguém queira, mas assim... O que... Então, mas assim, não é tão difícil quanto parece, mas é a área da base. Então, você tem que saber qual é a área desse quadrado, multiplicar pela altura e dividir por 3. Aqui, olha só, a esfera é 4... mas é que já era, né? O que pode cair? O que pode realmente cair? Cubo e cilindro. E dentro do cubo pode cair paralelepípedo. Mas aí você já sabe que o cubo é um lado vezes o outro vezes o outro. A gente já viu isso lá no volume. Se for paralelepípedo, você sabe. E o cilindro, gente, a gente sabe a área. A gente viu que é πr².
Se você multiplicar pela altura, você descobre. Porque concordam que um cilindro é um círculo em cima de um círculo? Imagina um monte de CD. Você vai empilhar um monte de CD. Se você sabe a área daquele CD e multiplicar pela altura, você sabe qual é o volume dele. Então, isso já é bem mais difícil, tá? Caso caia, esse aqui a gente domina. Então, lembrem que é as 3 dimensões multiplicadas, a área vezes a altura que você tem, certo? E o último, isso aqui já pode cair. Olha como é bem simples de fazer, só não se apavorar. É 3 vezes 3 vezes 3, mas é verdade. E a gente se apavora com um negócio desse, eu não vou dar conta de fazer. Claro que vai. 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes 4 vezes 3. Faz um, faz o outro e soma as duas informações. Ah, mas daí isso aqui. Não é só fazer esse retângulo e fatiar ele ao meio? Pronto. E aí você vai pensar, inclusive, que não adianta você fazer, a gente conversou sobre isso nessa aula, não adianta você fazer 3,2 vezes 2 e depois dividir por 2. Então você já sabe que é 3,5 a resposta. De cara. Porque 3,5 vezes 1 é 3,5. 3,5 vezes 2, você chega em 7. Mas não tem só a metade? Divide por 2. Se você multiplicou por 2 e dividiu por 2, ele continua sendo 3,5. Então, gente, é uma questão que se você olhar com aqueles olhos do tipo, não, eu dou conta disso. Eu já vi. Só aquele déjà vu de que, não, isso aqui já passou na minha frente. Já te leva no 3,5. Muito rápido. Você não fica perdendo tempo se apavorando, ok? Então, não precisa. Não precisa, ele só quer saber a área. A hipotenusa é se ele quiser saber perímetro. E daí perímetro com volume não combina, né? Sempre que é perímetro, eu tenho uma figura de 2 dimensões, certo? Isso aqui não tem como ele saber. Ah, eu calcule quantas áreas. Não vai chegar nisso. Tipo, calcule, sei lá, some as arestas. Não. Tá? Então, quando ele tá falando de hipotenusa, ele tá falando de... Aí, do nada, né? Some as áreas. Não, eles são um pouco malucos, mas não são tanto assim. Tranquilo? Eu falei pra vocês que hoje era chuva de informação. Muita coisa, eu não lembrava disso aí, quando você vê a aula de novo, anota lá tranquilo, aquilo que você não pegou e você acelera aquilo que você já sabia, tá? Mas assim, são todas coisas bem importantes e a gente andou bastante com o edital, porque tudo isso estava misturado lá no edital, certo? Então eu filtrei o nível que a gente pode ter. Sim, senhores? Tela preta? Então, ele começa no 5º, mas é que assim, qual que é a ideia da escola? A gente vai revendo. É chato pra caramba por causa disso. Porque você vê uma coisa, aí no 6º ano você vai ver de novo, você já nem lembra mais. Mas isso é conteúdo até o 8º. É o 8º, é de 5º ao 8º. Ali, aquelas figuras mais maluquinhas ali, a gente vê no 8º ano. Mas daí na primeira série, a gente revisa. Ele já não lembrava de mais nada.